Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Nós estávamos discutindo aqui umas coisas e é a vida, né? É a vida. É muito bom estar de volta aqui. Como é que você está, Marina? Tudo bem, tudo Tudo certo. bem? E você? Tudo certo. Tudo bem. Estamos aqui para mais um episódio e para Hoje, responder uma pergunta. hoje o nosso episódio de número 24. 24. Isso E a aí. pergunta qual é? Por que fazer escolhas difíceis? Por que fazer escolhas difíceis? Por que fazer escolhas difíceis? Esse aqui é o Porquê Podcast e a gente vai aprendendo ao longo do caminho. Nós somos um bom exemplo de aprendizado, né? Muito, em Agora, tudo. no episódio 24, a gente diz, cara, o nome do Podcast. podcast é Porquê Podcast e a gente não começa com uma pergunta, então a gente deve começar com uma pergunta. Isso aí. Por que fazer escolhas difíceis? Fique conosco aí que a gente vai falar das nossas experiências de vida, né? Com as Isso aí. escolhas que a gente tem, com o que a gente vive, com o que a gente presencia as pessoas vivendo e sofrendo, né? E sofrendo. Por falta de consciência. Ontem eu falei com o Clóvis de 10 a 15 anos atrás. E aí, Uma como é que pessoa foi? igual, com o mesmo comportamento. E como é que foi? Foi libertador para mim poder falar, eu acho que para ele, não sei se ele gostou tanto, né, mas para ele ter que não ouvir, né, enfim, Mas sobre isso. tu falou pra ajudar, né? A intenção, o fruto é bom. Isso. Eu não tenho o melhor jeito do mundo, né? Não, não tem. Nossa, Marina, sério isso? Vamos Não discutir isso. tem. Mas sabe o que eu aprendi com isso? E aí também é aprendizado? É o meu jeito, né? Sei. E tem pessoas que gostam do meu jeito, tem pessoas que gostam do teu jeito de falar. Tu não precisa dissimular, né? Tentar falar de uma maneira que não é tu. E aí tu tá se matando, tá se apagando. E, na verdade, todo mundo está percebendo que você está sendo, de alguma forma, Falso ou não verdadeiro? não verdadeiro. E não é por maldade, às vezes. Às vezes tu tenta, a gente tenta agradar o outro quando a gente não tem autoconhecimento, quando a gente não tem consciência do comportamento humano. Faz sentido? Faz, total. E eu tento te agradar, falar do teu jeito, mas, cara, não é desse jeito. E é aquela coisa assim, né? Não me lembro a frase agora, mas assim, não finja que tu tá de roupa que todo mundo tá vendo que tu tá pelado. Cara, então seja você. Dica 1 já. Clóvis, mas daí eu vou ser rejeitado. Não, tu não vai Não. ser rejeitado, tu vai só ser rejeitado pelos que de forma alguma iriam se conectar a Eu ia ti. dizer, tu vai só se conectar com quem realmente tem que se conectar, né? Quem faz sentido. Exato. E aí esse medo de rejeição é umas outras coisinhas que tem lá para trás. Eita, tem muita coisinha, né? Mas então assim, por que fazer escolhas difíceis? Tá. Bora lá, Marina. Bora Me lá. fala aí, tu já fez alguma escolha difícil? Ei, já fiz várias. Tipo o quê? Quando eu decidi largar, não, né? Quando eu decidi não advogar mais. Quando eu decidi buscar as coisas que faziam sentido pra mim. A Marina, eu acho que falando em futebol, contando uma história assim, é bem legal. Eu visualizando agora, eu Futebol. visualizando a história dela. A Marina, na advocacia, ela foi do tipo assim, é tipo o Clóvis quando jogava futebol, tava no banco de reserva, queria jogar, mas tinha medo de jogar. Eu pensava assim, não me coloca pra jogar. Bem isso. E aí, quando eu entrava em campo, eu tentava me esconder, não joga bola pra mim, não joga bola pra mim. Mas sabe que no escritório, eu fazia muito bem o que eu me propunha fazer, né? Sim. Porque eu acho que também daqui a pouco por causa da minha estabilidade, do meu perfil, né? Uhum. Tanto que quando eu saí, tu sabe, né? Que elas não queriam, enfim, me Sim. fizeram a proposta, aumentaram 3 vezes meu salário pra mim trabalhar só alguns dias na semana pra mim seguir fazendo, né? Mas eu não gostava das audiências em si, assim, das coisas que acho que eram imprevisíveis, assim, quem sabe era Mas isso que é legal, o que a Marina falou. Olha só, fazia muito bem. Mas, ok, fazia muito bem, o resultado era bom. Uhum. O trabalho era feito, era bom. Tá aí o resultado interno. Não era legal. E é sobre isso, né? É sobre isso que a gente fala. Por que a gente vai falar de escolhas difíceis aqui? Do que a gente fala? Quais perguntas que esse podcast responde? A desenvolver, ou nós fizemos.
para ajudar a desenvolver o ser humano. Outra escolha difícil que eu fiz foi quando eu optei pela minha cirurgia bariátrica, foi uma escolha difícil, né? Porque eu abri mão de várias vontades, de várias coisas que eu fazia e que não faço mais, mudei, né? Não faz mais sentido também. Legal. E tu trouxe coisas bem significativas. Sim, Faz sentido? faz. Pô, 5, 7 anos fazendo faculdade, escolher, pô, é grande. A grande maioria não faz faculdade. Ok? Então, para eles esse exemplo não vai servir. Uma grande parte, a grande maioria também não vai fazer cirurgia bariátrica. Uhum. Então, para eles esse exemplo também não serve. Me dá outro exemplo do dia a dia de escolha difícil. Eita, Clovinho tá me apertando hoje. Nem começou. Nem começamos ainda o episódio, gente. Bora lá. Ah, eu acho que a gente faz escolhas difíceis na empresa quase todos os dias, né? Só na empresa? Não, em casa também. Posso dar Hoje eu uns... escolhi dormir ao invés de treinar. E tá tudo bem, né? Muito bom. Ontem não, ontem eu escolhi treinar. Segunda eu escolhi treinar. Isso é uma escolha difícil pra ti? Hã? Não é difícil. Mas às vezes eu fico me O culpando. que gera mais prazer? Dormir e treinar? O final do exercício. Olha só, gente. A gente tá aqui pra fazer pegadinha. A sensação quando eu termino o exercício. É isso. Às vezes as pessoas têm a impressão que é o seguinte, escolhas difíceis, não são coisas grandes, do tipo assim, 7 anos estudando, agora eu vou fazer uma escolha difícil. A gente faz escolha difícil todos os dias. Quando eu me proponho, Clóvis, me proponho a, cara, eu não vou comer doce, eu preciso e eu quero e eu preciso emagrecer. Eu preciso ganhar massa magra, eu preciso melhorar minha saúde. Sim. É uma escolha difícil? É. É. Quantas pessoas que sofrem pra caramba, pra cacete, porque não é em função de açúcar. Não consegue. Uma xícara de açúcar vai colocar 2, 3, 4 colheres de açúcar. Uma xícara de café coloca 4, 5 colheres de açúcar. Sim. É uma escolha difícil para essa pessoa ficar sem açúcar? Com certeza. Para uma pessoa que bebe, é uma escolha difícil não beber? Sim. Para uma pessoa que, pô, tem um objetivo, é uma escolha difícil não ficar perdendo tempo com conversa fiada, com rede social, com grupo, com porcaria. Sim. O que é mais fácil? Fazer aquilo ali, né? Seguir no automático, né? Seguir no automático. O que a gente fala aqui? Vamos conceituar escolhas difíceis. Porque eu gosto de fazer isso e é necessário, porque grande parte dos problemas que a gente vive, né? No dia a dia, vou falar no dia a dia, exemplo na empresa, exemplo em casa. A gente tem conceitos diferentes para a mesma coisa. E aí a comunicação vai se distorcer. Faz sentido, Marina? Faz sentido. Verdade? Uhum. Então, assim, o que é escolhas difíceis que nós queremos trazer aqui? Geralmente, a gente vive... o ser humano vive por duas coisas, né? Se movimenta, né? Por dor ou por prazer. Isso. Correto? Uhum. E o que é uma escolha fácil? Fazer aquilo que me dá prazer agora. Agora eu perguntei pra ti, pô, o que gera mais prazer? Ficar dormindo ou ir na academia? Cara, infinitamente maior é ficar dormindo do que levantar e sair de casa para ir na academia. Correto? Uhum. Mas o prazer que a gente tem depois do exercício é infinitamente maior, a disposição que a gente tem depois, a saúde é infinitamente maior do que ter ficado dormindo. Ter ficado dormindo. Sim. Faz sentido? Faz. Então é nesse sentido que a gente está falando aqui. Escolhas difíceis geram consequências fáceis. Escolhas difíceis, eu quero dizer, escolhas de crescimento. Sim. Que nos levam a crescer. Tá, então eu dei alguns exemplos. Agora eu gostaria que você trouxesse um exemplo de uma escolha difícil que você fez. Uma escolha difícil que eu fiz ontem eu estava na academia, tinha que fazer 5 minutos de bike de em pé, pesado. E, cara, eu não tava Na vibe? na vibe da academia. Eu não gosto de fazer força. O Clóvis gosta de treino de HIIT, não gosta de treino de força. Eu não gosto de fazer força. Não gosto dos treinos de força, né? Tô aprendendo a gostar. Todo dia eu tô aprendendo a gostar. Já mudei a narrativa. Estou aprendendo a gostar. Eu gosto muito do HIIT, né? Do cardio. E aí eu tava em cima da bike e aí o que eu fiz? Cara, eu assim meia boca não vai adiantar.
Então tinha passado 1 minuto, faltava 4 ainda, marcando o relógio. Aí eu forcei, cara, eu gosto disso, vamos fazer, vamos fazer. Nossa, eu terminei aquilo lá, aqueles 5 minutos assim, ó, com a camiseta escorrendo suor. Uhum. Pra mim foi uma escolha difícil. Sabe uma escolha difícil? É eu pensar, eu não poder, uma escolha difícil pequena, eu levantar mais cedo pra eu ler. Uma escolha bem pequenininha. Cara, isso é uma escolha difícil, horrível pra muita gente que não tem a cultura de ler. Ou de acordar cedo. Hã? Ou de acordar cedo. Uhum. E aí tem gente que acorda cedo, fica 1 hora o telefone despertando. Talvez uma escolha difícil para você hoje seja: amanhã eu vou me acordar a tal horário. E quando o relógio despertar, levanto. Acabou, não tem Tirar a soneca. soneca. Talvez uma escolha difícil seja tirar o soneca. Verdade. O que acontece? O que eu quero trazer com escolha difícil? A escolha difícil por si só, ela não diz nada, né? Às vezes é bobagem. Às vezes eu penso que eu estou fazendo algo para crescer e não estou fazendo. Porque a escolha difícil ela tem que estar vinculada Algum objetivo? a um objetivo. Faz sentido? Faz. Qual seria assim, o benefício da escolha difícil? Qual seria o benefício da escolha difícil? O benefício é eu conquistar aquilo que eu me propus a conquistar e a escolha difícil é um meio que me leva à conquista. Faz Sim, sentido? faz. Ah, faz sim. Eu não vou eu não vou conseguir ter boa saúde, ser saudável, sentado no sofá, olhando TV, Comendo pizza. comendo pizza, comendo chocolate, comendo sorvete. Então eu tenho que sair daquela inércia. Isso é difícil. Pô, eu tenho que correr 20 quilômetros. Eu me engano quando eu vou correr 20 quilômetros. Eu vou fazer só 5 hoje. Sim, senão não vai. Vou fazer 5, deu. Não, só mais 2, só mais 3. Eu vou negociando comigo mesmo. E tem uma vozinha dizendo assim: volta pra casa, não precisa, liga pra Marina. Aí dá vontade no banheiro, dói a perna, dói tudo. Até Tudo, o 10º quilômetro. até o dedo do pé dói que não, É. não doía. Aí depois do 10º vai embora, poderia fazer muito mais. Né? Mas esse é o benefício de escolhas difíceis. Eu fiz uma escolha difícil para mim há, sei lá quantos anos atrás. 2005, uns quase 20 anos atrás. Quando eu trabalhando, ganhando R$1.980, eu decidi parar naquele trabalho e ganhar R$500 no outro. Por quê? E os meus amigos me chamaram de louco. Todos que trabalhavam comigo falavam que era louco, que era bobo. Por que tu fez essa escolha? Porque eu tinha um objetivo. O meu objetivo era crescer. Eu não aceitava mais aquela vida, viver daquele jeito, daquela maneira. Vou ganhar R$500 para trabalhar no escritório de contabilidade. Agora eu tô rico. Pô, ganhar R$500 era a única. Eu gostava de andar de moto e eu não tinha moto. Eu ia trabalhar de motoboy. Então eu ia ganhar para andar de moto. O que eu quero mais que isso? Mas aprendeu muito? Aprendi muito, demais. Aprendi demais. Porque eu fazia o trabalho na rua e, cara, dava tempo, eu tava lá dentro ajudando o pessoal. Pega a rotina, vai aprendendo. Exatamente, isso aí. Então foi o único trabalho que eu tive antes de vir para reciclar há 15, 16 anos atrás, de 11 meses no escritório, como motoboy. E quais outros exemplos? Escolhas difíceis? É. Quais outros exemplos de escolhas difíceis? O que a gente está fazendo aqui, a gente poderia estar fazendo, tá pegando esse dinheiro aqui, o que a gente investe, o nosso tempo, tá em casa, tá passeando, viajando, Colocar a nossa casa. colocar a nossa casa. É uma escolha difícil, por algo que a gente acredita, tem certeza que vai acontecer, já acontece, né? Mas é desafiador. Quantas vezes a gente pensa em desistir? E a gente diz, vai dar certo, vamos lá, vamos mais um pouco. Verdade? Persistência. Escolha difícil, quando eu decido casar-me com uma pessoa e continuar com ela
apesar dos enroscos, apesar das batalhas, Enrosco. né? Apesar de, às vezes, assim, putz, que mulher abençoada é essa? Amei, senhora. Verdade ou não? É uma Sim. escolha difícil? Uhum. Pô, a escolha difícil com a nossa filha, né? De quando ela, de alguma forma, quando a gente fala, Cecília, vamos fazer isso, espera. Cecília, faz agora. Espera. Educar, né? Como é difícil educar. Educar. E não surtar. E Princípios. não agredir. E não espancar. Escolha difícil é de quando eu tô com sono, quando eu tô cansado, chego em casa, Ter paciência. e ela diz assim, pai, tá com muita energia ou pouca energia? Pai, tu tá com pouca energia, né? Temos que dançar, pai. Vamos lá dançar com ela? Vamos brincar de esconde-esconde, pai? Ontem ela perguntou, ô mãe, vamos brincar? Eu falei, vamos brincar. Tu gosta de esconde-esconde? Daí eu deitada no sofá, né? Morrendo. Eu falei, ai, filha, a mãe não gosta muito de esconde-esconde. Tá, então vou brincar com o pai. Vamos brincar de outra coisa. Ela foi buscar um jogo pra nós. São escolhas difíceis? São, com certeza. Quantas vezes tu fez faculdade? Uma? Faculdade uma? O que eu quero trazer com isso, pessoal? As microações. A Marina fez uma faculdade. Isso parece muito significativo. Mas não é. O significativo é o dia a dia. 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 É aquilo, né? Fazer todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Ontem eu estava escutando um podcast e aí ele estava falando assim do Thiago Brunet e ele estava falando que uma coisa que a gente já sabe, né? Muitos dos grandes pessoas que têm sucesso, seja ele em que profissão for, ok? Ou muitos ou alguns não têm faculdade, não tem grande especialização, Uhum. correto? Sim. Mas uma coisa que eles nunca deixaram de fazer, ou que eles fazem muito, é leitura. Todos os dias lendo, aprendendo. Então, isso é um desincentivo a não estudar? Não, a gente tem que estudar. Porque isso é uma minoria. Não necessariamente fazer uma faculdade, né? Enfim. Mas precisa estudar. Mas a leitura, ela é essencial. Tá. Faz sentido, Marina? Faz Bora? sentido. Então Então vamos bora. lá. Para qual público tu acha que é interessante falar sobre as escolhas difíceis? Sabe, eu vou falar uma coisa seguinte, serve para todo mundo, né? Para todo ser que respira. O ser humano que respira, para falar. Mas eu gostaria de falar hoje para pequenos empresários. Então esse episódio é para os pequenos empresários que fazem escolhas difíceis todos os dias. Que deveriam fazer escolhas Se difíceis. não estão fazendo, tá errado. Se não estão crescendo, Porque nós não estão fazendo escolhas, estão fazendo as escolhas fáceis. Não estão fazendo escolhas difíceis. Sim. Faz sentido? Faz sentido. Não estão se questionando? Não estão se questionando. Uma dica prática para a escolha difícil, né? Qual? Se questionar. Primeira dica prática. Para onde que isso me leva? Para onde que essa decisão, o que eu estou fazendo, me leva? O que eu estou fazendo é para mim? É verdadeiramente para mim? Ou é para impressionar o outro? Para me aparecer para o outro? Para o outro pensar que, nossa, fulano tá bem, né? Clóvis tá bem. Se foda o outro. Faz sentido. Na maioria, eu já falei, né? Qual foi o melhor negócio que nós fizemos na Reciclar em 16 anos? Eu sei. Foi? Vender a Frontier. O melhor negócio que a gente fez na Reciclar até hoje foi vender a Frontier. Tá, explica para o pessoal o que é o vender a Frontier. Vender a Frontier é o seguinte, lá em 2011, 12, nós começamos a melhorar um pouquinho não, começamos a faturar mais e o Paulo falou assim, que eu sempre sonhei em ter uma caminhoneta diesel. E eu nunca tive carro na vida. Meu, é agora. Quem dirá uma caminhoneta diesel? Quem dirá uma caminhoneta diesel? E eu falo assim que nós éramos duas putas. Exatamente assim. Ele tinha a ideia e eu ia atrás e para esse tipo de coisa. Para as decisões fáceis, para o prazer imediato.
que nós fizemos? O cara não deu uma semana, encheu o carro. Compraram a Frontier preta. Compramos a Frontier Uhum. preta. Cara, tava rico. Uhum. Só que o seguinte, tinha um detalhe. Pagando 10 mil reais de juro por mês, que dava, na época nós faturávamos, sei lá, 200 mil, acho. Nem isso, 200 e poucos mil. Pagando, então, quantos por cento dá isso aí? Já faz a conta aí, quantos por cento dá de juro por mês? Pagando 10 mil de juro por mês, pagando, eu acho que era quase 3 mil reais a parcela, 2,5. Na época era muito, né? Na época, há 10 anos atrás. E mais o custo, mais seguro, mais Seguro. manutenção e tudo mais. E pagando juros, andando de carro. E aí um dia, Financiaram tudo. damos o carro da tua mãe de entrada, uma Sportage 6 cilindros a gasolina, e o resto foi financiado. Né? O cara da revenda era amigo do teu pai, não, vem aqui, Sim, normal. depois nós acertamos. Só pega. Uhum. E aí, o que aconteceu? Um dia, depois de um tempo assim, eu totalmente ferrado, acho que um ano e pouco, 2 depois, ferrado, sem dinheiro, nós indo em Novo Hamburgo, passando na frente da revenda, eu dirigindo, e o Paulo do meu lado, ele falou assim, ô Bolacha, nós podia vender a Frontier, né? E eu fiz assim pra ele, feito. Não sei o que nós vamos fazer, mas tá vendido, acabou. O que nós fizemos? Nós tínhamos uma Frontier, então, 2011, 12, era quase, bem pouquinho rodada. O que nós fizemos? Trocamos por um Palio 2005, acho que era por aí, e um Corolla 2001. Eu lembro, foi 2 carros. 2 carros. E aí, olha só, a gente pegou 2 carros, 5 mil de volta e acabou com a parcela e acabou com o custo. O melhor negócio que nós poderíamos ter feito. E o melhor negócio que nós fizemos até hoje. Por quê? Não é pelo dinheiro em si, mas pela mudança de mentalidade. Sabe por quê? Porque a gente parou de viver de casca. Parou de viver de aparência. Parou de dizer assim, nossa, eles estão bem. Cara, não tinha um centavo no bolso. Tinha dias que não tinha 200 reais para pagar um boleto. Tá, mas tinha um limite, Clóvis? Não tinha limite. Já tinha usado? Já tinha tomado o limite do banco que tinha na conta lá, pagando 14, 15% de juros daí. E andando de Frontier. Então, o maior benefício disso tudo, quando eu falo de o melhor negócio é vender a Frontier, é a mudança de mentalidade que ele me traz, que ele nos trouxe. Que hoje poderia comprar um carro muito melhor do que eu tenho? Poderia. Faz sentido? Para mim, não. O que tu considera, o que tu pondera nesse tipo de situações? De situação quando chega. Exemplo, tá? Hoje o Clóvis tem um carro, né? Ok. Te leva a todos os lugares, né? Gostaria de ter outro carro? Com certeza. Por que tu não compra outro carro? Porque não é o momento. Porque eu tenho outros objetivos. Talvez a pergunta que tu deve fazer para mim, que tu travou agora, é: tá feliz com o carro que tem? Estou feliz. Agora, olha só, olha o perigo da pergunta que a Marina me faz. Quer ter outro carro? Sim. Aí ela travou. A pergunta é: tu tá feliz? Eu tô feliz com esse carro. Eu sei a hora, eu já poderia ter outros carros. Né? Carro bem melhor, inclusive. Mas não. Faz sentido? Para mim, esse estilo de vida que eu estou levando nesse momento faz sentido. Tu seguir com o mesmo carro. Porque o que acontece? Sabe uma coisa que virou chave para mim? Cara, há muitos anos atrás, assim, que esse cara falando assim, as pessoas que verdadeiramente têm dinheiro, elas não falam assim, quanto ganha por mês? Não. Ou fulano ganhou tanto no ano passado. Não. O patrimônio do fulano cresceu tanto. Meu patrimônio cresceu tanto. Tantos por cento cresceu. Pô, meu patrimônio cresceu em tantos milhões, em tantos milhares, sei lá. Então, o que a gente está fazendo hoje? Cara, o que realmente faz sentido para mim? E eu venho desenvolvendo para mim mesmo uma frase que é assim, eu quero fazer coisas significativas. Eu quero fazer coisas significativas. E aí cabe a pergunta, o que é significativo? Olhar um filme, e esses dias a gente ficou em casa domingo que a Cecília estava na tua mãe,
Sentamos no sofá, tava frio, pegamos uma coberta e fomos olhar um filme. Que nós olhamos era da Nayad, né? Muito bom. Cara, isso é significativo para mim. Pô, eu ter tempo com a minha filha para brincar, isso é significativo para mim. Eu poder fazer que nem eu fiz essa semana, que eu saí para cobrar alguns que deviam lá na minha empresa, eu e o rapaz lá, que eu queria ir. Pô, e por que eu tô falando isso? Porque eu encontrei um rapaz que tinha 2 motos e tava devendo uma mixaria pra gente lá. Isso é casca, né? Viver de Cara, casca. é o Clóvis. Ele é o Clóvis de 10, 15 anos atrás. Então, isso é significativo, eu poder levar experiência, poder contribuir. Um rapaz de 22 anos que era funcionário da empresa, daí ele, assim, ó, ele, não sei se ele era um bom funcionário ou não, não sei. Mas, assim, ele sabia fazer aquele serviço, ele foi abrir uma empresa para fazer aquilo ali. Desculpa. Saúde. E, assim, ele e o irmão dele. Uhum. Os dois eram funcionários, os dois abriram uma empresa. Eles faziam operacional mesmo. É legal, tem mérito na coragem, na ousadia, no sonho deles. Tem mérito total. Agora, assim, é os 3C, né? Eles foram com a cara e a coragem. Agora precisa desenvolver o terceiro C, que é competência. Então, eu poder contribuir, eu servir essas pessoas, para mim é coisa significativa. Eu poder falar de propósito para pessoas, isso é coisa significativa. Isso é significativo para mim. É porque, na verdade, tu já evoluiu nesse processo, né? Tu já tem uma mentalidade de autoconhecimento, tu entende isso muito. Mas o que acontece? Essas pessoas que, exemplo, o menino ali, abriu a empresa dele, daqui a pouco começou a ganhar um pouquinho de dinheiro. O que vai fazer? O que é o que normalmente comprar faz? a Frontier dele. Comprar a Frontier, comprar, tem que ter para mostrar que tá bem, tem que ter, porque isso é muito, né? Total sentido. Faz total. Isso é muito ego, é muito mostrar, porque muitas vezes a gente, são pessoas, né, a gente já viu muito isso, as pessoas às vezes que nunca tiveram nada, que passaram uma infância difícil, passaram fome, não tinha tênis, Eu sou né? um exemplo disso. Queria um instrumento musical, quando morava Sim. na roça não tinha. Não tinha. Que eu tenho? Pergunta quantos a gente tem em casa. 6. Pergunta se ele toca. Enfim, né? Então começa a comprar pra, tipo, suprir aquele vazio que tinha lá da infância, né? Exato, exatamente. Então, uma coisa que a gente tem que observar é se realmente eu tô fazendo pra mim ou se eu tô fazendo pra mostrar pros outros que eu venci na vida, que eu não sou mais aquele menino pobre, que eu agora eu tô bem. Isso. E como é que vai fazer isso? Olhando para dentro. O que verdadeiramente faz sentido? Por que a gente deixa de fazer muitas coisas? Ou por que a gente faz muitas coisas em função de uma simples pergunta? Que, sabe, é uma simples pergunta. Qual é a pergunta? O que os outros vão pensar? Uhum. O que os outros vão pensar? E aí, quando eu tenho a minha identidade, eu sei quem eu sou, eu sei o que faz sentido para mim, cara, os outros que se fodam. Se o que eu faço faz bem para mim e faz bem pro próximo, mas vai ter gente que não vai gostar. Se foda. Exatamente assim. Postei agora. Eu lembro da frase do Jerônimo Temer: naquilo que eu quero é guerra. É guerra naquilo que eu quero. Sim, porque só você sabe os seus objetivos e as suas metas, né? Exato. Então, quando eu parei de trabalhar lá para ganhar 1/4, cara, eu não sabia exatamente o que era, mas eu sabia em direção. Eu queria me desenvolver, eu queria aprender outras coisas. Que eu fazia um trabalho totalmente operacional, braçal, e fui trabalhar no escritório para ganhar 1/4. Sim. O que os outros vão pensar? Eles pensaram, me chamaram de louco, daqui uns dias tu tá de volta, bababá. Esses dias dei um emprego para um cara que trabalhava comigo. Olha só. E ele tá ganhando, vai ganhar o que eu ganhava 20 anos atrás. É que muitas vezes esses movimentos de dar um passo para trás, que não é um passo para trás, né? Mas fazer uma escolha difícil, às vezes abrir mão de algum bem, né? Abrir mão de um salário, enfim, não tem, as pessoas não veem de uma forma muito clara ou como tu falou, te julgam, mas como tu falou, elas não têm a visão lá da frente, né? Tu lembra quantas vezes foi vendido o meu carro para colocar dinheiro na empresa? Tanto que eu nem me apegava mais com o carro. Teve um que ficou uma semana, Nossa, eu fiquei muito brava com isso. Mas era assim, ó, tipo, meu pai dizia assim, Marina, posso vender teu carro para trocar o caminhão? Marina, posso vender. Óbvio que ele tinha me dado o carro, né? Mas eu me dizia, vai pai, vai lá, faz. Quantas vezes? Saiu do I-30 0 km para um Palio, não foi? Acho que
Não, eu tinha o Palio, eu ganhei o Palio, que foi o Palio que tu bateu. Não, o outro depois. Teve outro. É, isso aí, ó. Esse Ah, mesmo tempo outro episódio. verdade, Saiu no verdade. 30. É, ó, Exato. sabe qual é o carro da Marina? Era o I-30, é festa de formatura ou carro. Olha Uhum. só, o que ela escolheu? Um carro. Vamos lá comprar. A festa, na verdade, É. mas daí meu carro estragou e eu Isso. troquei. Um I-30 2011, 0 quilômetro. Automático. Único carro até hoje, zero, né? Top de linha. Uhum. Top de linha. Cara, maravilhoso aquele carro. Uhum. Tá, ficou sei lá quanto tempo com o carro. Qual foi o outro carro? Sabe qual o carro que foi dela daí? Um Palio, acho que foi, né? O Palio que nós trocamos pela Frontier. Eu ia dizer, não, na verdade eu fiquei com a Frontier um tempo, lembra? Que ela não tinha carro. Eu não tinha carro, eu precisava trabalhar, eu trabalhava em São Leopoldo, Uhum. né? E aí eu já tinha diminuído meu horário, minha Sim. carga horária lá. É. E aí eu ia de Frontier trabalhar. E aí depois o próximo carro dela, então ela estava sem carro nessa época. É. Daí ela saiu de um I-30, de um carro 0 Uhum. quilômetro, para um Palio que a gente trocou pela Frontier. Deu a Uhum. Frontier e pegou É. 2 carros, Palio 2000 e pouquinho. É. E aí? O que os outros vão pensar? Os outros que se fodam. Nossa, Cláudio, você tá muito desbocado hoje. Não, os outros que se fodam mesmo. Vão tomar nos olhos, vão... E sabe o que que é? Sabe por que que eu falo isso com os outros que se fodam? O que que eles pensam sobre as minhas ações, sobre as tuas ações? Cara, eles nem estão pensando, velho. Isso é ego meu. Quando eu penso o que que os outros estão pensando. Meu, tenho tanto desafio comigo, eu tenho sonho, eu tenho os objetivos e vice-versa, todos temos, que é ego nosso pensar que somos o centro das atenções. Ego. Orgulho e ego. Né? Achar que todo mundo tá olhando para mim. Porra, ninguém tá olhando para mim, velho. Cada um tem sua vida para cuidar e tá preocupado com o seu sonho. De vez em quando vão olhar, o Clóvis. Aham, sei. Tá, mas o que ele tá fazendo mesmo? Né, nem sei. Ninguém tá olhando para mim, ninguém tá olhando para ti. Eu não tô olhando para ti. Tu não tá olhando para mim. Cara, tu tá olhando para quê? Se nós parar para pensar, tá olhando esse episódio por quê? Porque tem algum interesse, o título te chamou a atenção, a foto te chamou a atenção, tu quer aprender algo, tu tá curioso, tu quer saber algo. Para que esse algo que tu quer saber? Para usar na tua vida? Muito Sim. provável. Óbvio. Tudo tem interesse, né? E tá tudo certo, né? E é assim. E quando não tem interesse, é porque daí a pessoa fica um barco à deriva, né? Vai para qualquer lugar. O que é o interesse aqui? É o objetivo, né? Não é de ser interesseiro, de ser pessoa de mão única. Não, objetivo, né? Isso. Belezinha, Marina? Belezinha. Bora lá? Então, o que mais, Clóvis? Marina, quando que eu sei que um passo para trás, uma escolha difícil, não é regressão, não é regredir? Quando que eu sei que um passo para trás não é regressão? Quando eu tenho um objetivo em mente. Fala mais. Quando eu tenho um plano de ação, eu sei que eu vendi a Frontier, ou eu sei que eu entreguei meu I-30, né, com dor no coração, aquela época, porque eu sabia que aquele valor ali, meu pai ia investir na empresa e que ia ter retorno depois para mim de alguma forma ou outra, né? Tem objetivo, ele não é em vão. Então, esse um passo para trás, muitas vezes a gente dá pra gente tomar impulso e dá 50 para frente. Sabe que eu sempre escutei uma coisa do Paulo, teu pai? Ele sempre falou assim, tu pode vender tudo que tu quiser aqui, mas se tu vender para comer, eu vou vir, nem que eu esteja morto, eu vou vir para puxar o teu pé. Nossa. Entende? Então, Entendo. assim, eu vou vender tudo que eu tenho para investir em algo, ou vou vender algo para investir e multiplicar, é uma coisa. Agora eu vou vender um terreno porque eu vou vender meu carro porque eu não tenho comida em casa, eu preciso comer. Tá, mas o que eu estou fazendo durante o dia? Eu não tenho Sim. trabalho. Isso é andar para trás. Sim, Faz sentido? faz total. Então, esse passo para trás que a gente está dando, ele é para quê? Por quê? Outro exemplo que a gente pode falar. Passo para trás, modo de dizer, Sim, né? é como a gente normalmente fala, né? Uhum. Quando a gente vendeu a nossa casa, né? Uhum. Vendeu a nossa casa, foi morar de aluguel no apartamento. Estamos ainda lá. Estamos em 2011 de 2023, nós ainda estamos. Isso. E por que a gente fez isso? Porque eu tinha visão, né? Nós tínhamos a visão, né? Vendemos a nossa casa, demoramos 1 ano para construir a casa, moramos 3 anos nela, vendemos ela para construir uma casa no local que a gente já tinha determinado quando a gente foi morar lá. Uhum. E fazer uma casa infinitamente Maior e melhor. bem maior e melhor
O que a gente achava que a gente merecia, correto? É isso aí. É isso aí. Então, a E gente... fomos chamados por alguns, né? Vamos vender tua casa. E é incrível, cara. É incrível o grau de ousadia do Paulo. Tem que vender, vende. Tem que vender. Ah, o meu pai é ousado, sempre foi, né? Característica de empreendedor. E aí, isso é uma coisa, ó. Isso aqui é sobre o ambiente. Muito do que eu aprendi, muito do que eu tenho, e eu começo depois de muitos anos, eu começo a aprender coisas com ele. Vem dele, da ousadia, né? Vamos fazer, vamos, né? Agora a pessoa fica com medo. Tem R$ 1.000 lá, trabalhou 20 anos, tem R$ 1.000 na conta. Nossa, eu tenho medo de perder. Mas perder o quê, animal? O que tu vai perder, né? Quantas vezes a gente investiu, né? Eita! Na pandemia, tu lembra? Não sei se tu recorda. A nossa maior compra, o nosso maior investimento até hoje, os dois maiores, foram na pandemia. Um em 2020, nós poderíamos cancelar, que foi comprar um caminhão. Poderíamos cancelar. E compramos uma máquina em 2021 que nós não precisávamos comprar. Vamos comprar. Porque a gente acredita, a gente tem a visão. Vai dar certo. E é isso ajuda a motivar e a continuar, a seguir a persistência, né? Isso que é legal que tu falou agora. Para nós ir para os finalmente aqui. Para motivar. Tem duas coisas. O que a gente, quando a gente vê o resultado, exemplo, chega no final do ano, chega no final do mês, a gente vê o resultado do trabalho do mês. Deu um resultado positivo. Como é que é? Bom. É bom, né? Sim. É prazeroso, correto? Correto. E durante o mês, como é que é para fazer aquele resultado bom? Peleia. Olha aí, ó. Então, tenha ciência de que se tu quer crescer, tu vai ter que fazer escolhas difíceis e estar preparado para suportar a dor do crescimento. A pressão. A pressão. A gente falou sobre isso ontem. A responsabilidade. Esteja preparado para isso. Por que muitas pessoas não prosperam? Por que muitas empresas não crescem? Por que o pequeno... Ah, não, eu quero que só eu tá bom, só eu no balcão atendendo tá bom. Funcionário é um problema. Não está preparado. Ele não quer o compromisso e a pressão e a responsabilidade de trabalhar, de trazer funcionários para trabalhar com ele. Por que muitas pessoas começam algo e não terminam? Porque não estão preparados para perseverar, para a dor do crescimento. Eu persisto, eu aprendo, eu sirvo, eu persisto, eu aprendo e da noite para o dia as coisas acontecem. A gente já escutou isso, né? Nossa, vocês cresceram do nada, assim, da noite pro dia. Tu que tá olhando isso aqui, tá? Com todo o amor do mundo, põe amor nas minhas palavras. Se tu já falou essa frase, ou se tu fala hoje essa frase, tu tem que, olha, tinha que tomar-lhe umas cacetadas. Se tu fala essa frase, fulano da noite pro dia, é porque tu deve ser um preguiçoso. Por quê? Ninguém cresce da noite pro dia. Não existe sucesso da noite pro dia. São anos e anos e anos e anos. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? É que as pessoas não veem esse trabalho de anos e anos, porque esse trabalho é silencioso. Que quem tá ali trabalhando tá preocupado em quê? Em trabalhar e fazer a sua parte, não tá preocupado com o que os outros estão pensando, né? Mas aí, o trabalho do esforço, ele é silencioso. Sim. É ele muitas vezes. É ele, é eu e eu, é eu e eu, é eu e eu, é eu e eu, é eu e eu. E aí, depois de muitas microações do eu e eu, eu e eu, eu e eu corro 21 quilômetros. Mas quantas vezes foi? A primeira vez foi que correndo 500 metros quase morri. Mas vai, corre. Economiza. Diz não pro hambúrguer, diz não pra viagem, diz não pro carro novo. Diz não pra isso, diz não pra aquilo lá, diz não pro churrasco, diz não pra cerveja. Diz não pro chocolate em casa. Várias escolhas difíceis. Várias escolhas difíceis, pequenas, Todos insignificantes. Se olhar o macro, são insignificantes, mas são elas que formam. Quantas vezes tu decidiu não atuar como advogada? Uma vez. Mas quantas vezes tu decide levantar e ir pra academia mesmo sem querer? Todos os dias, né? Quase todos os dias. Quase todos os dias. Toda semana, podemos dizer. Sim. Eu perguntei para a gente foi fazer uma palestra, eu e os guris do comercial, eles me acompanharam, para um supervisor de uma empresa. Em um ano e pouco eu trabalho aqui, quantas vezes tu já quis ir embora?
Eu, claro que eu, não, eu não. Eu posso trabalhar aqui, que o líder dele estava junto. Ah, Então eu disse, cara, ó, fulano, o trabalho do fulano tá muito fácil ali, ó. Pode botar desafio, tá pouco desafiador, dá mais trabalho para ele. Pode botar mais trabalho para ele. Porque toda semana eu tenho vontade de ir embora da empresa. Toda semana eu tenho vontade de ir embora da empresa. E qual que é a decisão difícil? fica... Vai dar certo. Vai dar certo. Esse é o mantra que a Vai dar gente fala certo. todos os dias. Vai dar certo. Vai dar certo. Decisão difícil? Poderia muito bem, que se eu parar um pouco, eu já tinha alguma coisa para seguir para outro rumo. Vai dar certo. Reciclar está no meu propósito de vida, aqui vai dar certo e acabou. Não tem outra possibilidade. Eu chego a me arrepiar quando eu falo isso. Ponto, vai dar certo. Né? Sobre isso, vai dar certo e acabou. Então, assim, ó, se tu não aguenta tomar decisão difícil, se tu não quer tomar decisões difíceis, nesse sentido que a gente falou até agora, eu tenho uma triste notícia para te dar, que tu vai se frustrar, tu vai viver frustrado, tu vai viver querendo, minha mãe ia falar, Veve, tu vai viver querendo e frustrado, e olhando os outros ter sucesso da noite pro dia. Porque crescer é ter escolhas difíceis, né? Crescer Escolhas difíceis. Exatamente. Então, para finalizar, Para finalizar, qual que é a dica de livro? cara, O Poder da Autorresponsabilidade, o clássico que muda vidas. Eu tenho que comprar mais, Marina, disso. Eu acho que eu não sei, né? Mas eu sou um grande distribuidor. Até eu tinha que falar, ô Paulo Vieira, vamos que eu compro o livro, eu dou. Esse dia um cara tava lá, esse de 20 anos atrás, meu ex-colega de trabalho, que é de novo agora. Toma esse livro pra ti aqui, nós tava conversando. Toma esse aqui, leia esse aqui, né? Tu entregou um para ele? Não, eu dei pra ele. Deu um para ele? Dei. Muito bem. Então, o poder da autorresponsabilidade. Esse é o bicho. Então é isso. O resumo, né? O episódio de hoje a gente falou sobre escolhas difíceis. Dica prática. Dica prática sobre isso, sobre escolhas difíceis. O que eu estou fazendo é para mim ou é para o outro, para aparecer? Outra dica fácil aqui, ó, dica prática. Uma outra dica prática é assim, ó, se nós pegar o caso da Frontier, faça dinheiro primeiro. Primeiro faça dinheiro, depois gaste dinheiro. Tenha primeiro um CNPJ rico para depois ter um CPF rico. Né? Depois os dois não se inverta. equivalem. Não inverta. Não inverta. Exatamente isso aí. Primeiro faça dinheiro, depois gaste dinheiro. Ah, Clóvis, mas eu quero comprar uma máquina. Cara, é outra história. Estamos falando da Frontier. Sim. Né? Investir, fazer dívida de crescimento, dívida que vai rentabilizar, ok. Mas dívida de consumo, não. No way. Isso então. É isso aí, minha gente. É isso. Isso aí, Marinette. Mais alguma coisa? Isso, ó. Que tal o livro? Todos já conhecem, né? Quem não conhece, compra, por favor. É isso aí. Minha gente, obrigado. Curte, compartilha, ativa o sininho, faz alguma coisa para nós aí, para nós levarmos isso aqui adiante. Se serviu para ti, compartilha, manda pro teu amigo, pro teu irmão, pro teu pai. Vamos espalhar esse conteúdo por aí. Isso aí. Isso aí? Beleza? Valeu. Até.